Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu trago uma entrevista super especial, respondendo várias perguntas que vocês me fazem aqui no canal. Principalmente aquelas pessoas que chegam aqui através dos meus vídeos sobre o meu curso de bacharelado em letras. Entre as perguntas mais comuns que eu recebo estão: quais cursos me ajudariam a entrar no mercado editorial? Será que eu tenho mais chances de entrar numa editora, de trabalhar numa editora, se eu cursar o bacharelado em letras em vez da licenciatura em letras? Gente, sério, essa é uma pergunta que eu recebo demais sobre a diferença do curso de bacharelado e da licenciatura em letras, e a maioria das pessoas tem assim o objetivo de trabalhar um dia numa editora e assim, essa é a pergunta numa editora: qual curso eu devo escolher para isso? Será que só letras? Quem vai nos responder essas perguntas aqui hoje é o Daniel Lameira. O Daniel, ele trabalha no mercado editorial há 15 anos e hoje ele é cofundador e publisher na editora Antofágica e editor na Aleph. Então eu acho que não tem ninguém melhor do que um próprio editor para nos responder essas perguntas, né? Além disso, o Daniel também já foi editor de aquisição e gerente de marketing na editora Intrínseca. Foi gestor de marca na editora Leia e teve ainda outras experiências na editora Novo Século, na FINAC e na Livraria da Vila. E atualmente ele ainda trabalha como consultor para marcas como a Tag, Boutique Filmes e a Contexto. Para essa entrevista que vocês vão assistir aqui hoje, eu trouxe algumas perguntas para o Daniel, mais específicas sobre esse mercado de trabalho, né, na linha editorial. Eu fiz algumas perguntas como, por exemplo, quais profissionais estão envolvidos, né, numa editora? Nós temos que levar em conta que nem sempre é só o diploma que conta? Uma pergunta que eu também recebo muito: eu já faço parte aí desse meio literário com um canal, por exemplo, igual o meu, ou com um Instagram literário. Será que por isso eu tenho mais chances de entrar numa editora, de trabalhar dentro de uma editora? Será que isso me favorece na hora de concorrer uma vaga? Mas vamos começar a nossa entrevista pelo início, então. Daniel, quando você escolheu o seu curso, a sua faculdade, você tinha ideia de que estaria na posição que você está hoje? Fazia a mínima ideia, André, onde eu ia parar, assim. Eu queria fazer química, depois eu fazer história, fiz um aluno tão exemplar, assim, quanto eu gostaria. Acho que se eu tivesse feito hoje, eu vou trabalhar em livrarias. E aí a livraria acabou tomando um espaço na minha vida que era maior do que a faculdade. Então, de certa forma, né, eu ficava muito mais tempo na livraria, trabalhava até bem tarde, assim, chegava em casa quase de madrugada, e tinha que acordar de manhã para ir para aula de história. Eu lembro uma vez que eu fui na Flip, e aí eu postei alguma foto da Flip, assim, e aí a professora de História da Arte falou: é com esse lugar que você sonha nas minhas aulas, sabe? Então, eu tava... E aí, na livraria, eu não tinha ideia de como funcionava esse mundo de editoras, assim, né? Porque acho que as pessoas que não estão tão interessadas nisso, até como um hobby ou como uma profissão, não tem muita noção, né? Das funções que existem por trás da editora. Para mim era uma coisa muito abstrata, o editor, etc. E aí foi aos poucos que eu fui, na verdade, ficando nessa profissão, aparecendo oportunidades de ganhar um pouquinho mais aqui, uma oportunidade de trabalhar com alguém que eu gostava ali. E aí comecei a descobrir que existia isso, que não me parecia tão distante quanto no começo eu via. E teve um dia que eu falei: putz, eu queria ser editor. E aí foi quando eu fiz o pulo de livraria para editora, para trabalhar no marketing, para começar a aprender um pouco sobre isso. Mas não teve nada a ver assim com formação. Na verdade, eu sou... minha formação não tem, né, uso técnico e prático nenhum no meu dia a dia, sabe? É só um uso intelectual. Não era a sua intenção, então, quando você escolheu o seu curso, não era a intenção você acabar no meio editorial? Não, eu queria dar aula, era meu sonho dar aula. Dou aula de livro, mas minha vontade era dar aula de história. E nem, na verdade, acho que quando escolhi meu curso, eu nem sabia. É uma coisa muito louca essa coisa de você... Eu entendo, mas essa obrigatoriedade de você escolher um curso que vai te formar para a sua vida, no momento que você sabe muito pouco ainda da vida, assim, e talvez até pouco de você mesmo, assim, né, dos seus interesses. E é um peso grande de você botar num moleque, numa menina de 18, 17, 19 anos. Então, não sei, eu acho que sempre quando vem
essa pergunta eu recebo muito, assim, de qual curso eu faço para trabalhar com o mercado editorial? Putz, eu sempre tento, assim, é que é difícil, porque tem um lado prático de profissão, né? Que você vai cursar um negócio, vai poder, sei lá, começar um estágio, ganhar um dinheiro, pagar aluguel, etc. Uhum. Mas se você está disposto a correr algum mínimo risco, se você tem uma mínima segurança, se a pessoa conseguir escolher, acho que uma faculdade que vai atender os interesses dela naquele momento, putz, eu queria muito saber sobre isso hoje, sabe? Mesmo que isso não venha a ser, eu acho que isso a pessoa acaba aproveitando mais e vendo, assim, muito das pessoas que trabalham comigo, várias não fizeram formação também relacionadas ao que fazem, sabe? Então, acho que hoje, e cada dia mais, há uma desassociação entre esse aprendizado teórico e necessariamente o prático, pelo menos no mercado editorial. Assim. E acho que também, assim, a nossa época teve um quesito diferente, porque a gente não tinha muita informação do que a gente... Hoje, eu vejo pelas pessoas que às vezes vêm aqui no canal, que se interessam pelo meu curso, quando eu falo que eu faço letras, e eu vejo, assim, os adolescentes, né, procurando mais. E na nossa época era um pouco mais difícil ter esse contato, ter essa buscar, assim, eu quero trabalhar em tal coisa, para onde que eu vou? Eu mesma cursei veterinária, eu cursei medicina veterinária, eu cursei publicidade e propaganda, eu cursei jornalismo, eu não me formei em lugar nenhum e agora estou em letras. E agora, sim, eu me sinto realizada e sinto que era o que eu sempre procurei e não tinha encontrado. Uhum. Eu sou um pouco entusiasta, embora eu sei que tem problemas nisso, e a formação acadêmica na faculdade tem outro peso, mas eu sou muito entusiasta de cursos livre, sabe? De você ter um interesse em alguma coisa e pegar um curso de 1 ano, pegar um curso de 6 meses e entender um pouco aquilo que você quer, sabe? Putz, já fiz um monte de curso de marketing, de influência, já fiz curso de roteiro, já fiz curso, sabe? Estou fazendo curso de programação. Então, todas essas coisas diversas que às vezes me aparecem como interesse, eu tento aplicar ela de algum jeito no meu dia a dia. Mas eu acho que isso pode ser interessante para algumas pessoas também, sabe? Às vezes você tem interesse em literatura, nem todo curso de letras foca no aprendizado, por exemplo, de literatura, né? E às vezes você vai ter que passar 60%, 70% do seu tempo aprendendo coisas que não te interessam por soar obrigatório, não, para eu saber literatura eu tenho que saber gramática, outra coisa. Claro que é legal saber, mas não é... Acho que essa obrigatoriedade de estar tudo em X guarda-chuvas, não precisa mais pensar assim, me parece. É exatamente o que eu sinto. Porque às vezes a gente leva um pacote inteiro e na verdade, o nosso interesse é em determinada coisa que um curso supre melhor do que um período todo na universidade, aí, num curso todo. É legal porque você acaba conhecendo outras coisas que você não conheceria se não fosse, se fosse sua vontade própria. E às vezes isso gera novos interesses, né? Então, não conhecia semiótica, linguística, etc. E isso passa a ser algo que você tem um mínimo interesse. Então tem esse lado positivo também. Mas acho que as pessoas podem ter uma posição mais ativa nessa escolha. Então, puxando esse assunto todo de formação, de escolha, eu queria saber, assim, se tem como a gente resumir, eu acho que é até impossível a gente detalhar isso, mas quais são os profissionais que estão envolvidos no meio editorial? Assim, você consegue listar, mais ou menos, esses profissionais? Eu acho que isso é importante, porque muita gente tem vontade de trabalhar no meio editorial e não tem muita ideia da diferença do que cada um faz, assim, né? Então, acho que, assim, eu acho que primeiro é mostrar que tem uma liberdade muito grande, assim, no sentido de, não necessariamente falando de grandes editoras, mas se a pessoa estudou qualquer coisa, quer se envolver com o livro, o que eu vi nessa minha trajetória era que é muito mais fácil do que deixam transparecer que sabe? Eu acho que tem toda uma mística em volta do fazer editorial que é quase prejudicial. Eu acho que, na verdade, se a gente fosse eu vou falar uma coisa que pode soar, né, meio estranho para algumas pessoas, mas acho que se a gente se visse como essa viabilizadora de conteúdos numa plataforma, igual um podcast, ou igual um vídeo, ou igual sabe? E que a gente está
e que é bem-vindo qualquer pessoa de outro meio se interessar por essa plataforma para criar, acho que isso já começa a abrir alguns horizontes. Eu acho que, por exemplo, no meio editorial, assim, no caminho, tem, por exemplo, o agente literário, que é um profissional que vai estar em contato com os autores, representar esses autores. Então, que é difícil falar que tem que ter um conhecimento, porque, por exemplo, tem agentes literários que têm um background de direito muito forte, que sabem muito bem leis, direitos autorais, etc. Tem outros que não sabem nada disso, mas são muito bons de relacionamento, que se dão muito bem com as pessoas e que acham um advogado para cobrir essa falha. Tem outros que são ótimos editores, então a pessoa que vai pegar um texto de alguém vai mexer nele de um jeito que uma editora de fato vai talvez se interessar. Então, você, na verdade, percebe que tipo de profissional que você quais são suas forças e tenta preencher, dentro da sua atuação, se blindar de ter pessoas boas cumprindo funções que você não necessariamente saiba muito bem. Eu, por exemplo, sou um zero à esquerda em gramática. Eu não sei, se me dá um texto para revisar, ele vai voltar completamente errado, se bobear com mais erros do que veio. Então, sempre tive, em todas as editoras que eu trabalhei, alguém muito bom de texto que vai fazer essa parte de coordenação de revisão, etc. Eu tenho um tino, talvez mais comercial, um tino de marketing, que é o meu forte, e durante muito tempo eu fiquei meio me sentindo culpado, quase que um impostor, sabe? Eu não sei isso, mas na verdade não, né? Você tem que meio que entender onde você consegue atuar e quais são os benefícios disso e como você... Então, beleza, tem um agente literário, tem um editor que é eventualmente um editor de aquisição, que se chama, que é o editor que escolhe quais livros que vão sair pela editora. Então, normalmente é uma pessoa que tem uma análise de tendências muito forte, que vai negociar, que a gente vai para a feira de Frankfurt, para a feira de Londres, conversar com os agentes, um lance de relacionamento também interessante. Aí tem os editores de texto, de fato, que vão mexer, vão ver se uma tradução está bem feita, se um copydesk está... um copydesk, né? Aí também tem essas funções fora da editora, né? O tradutor, o copydesk, o revisor. Dentro da editora tem essa pessoa que vai controlar esse fluxo, então às vezes alguém que conheça a gestão de projetos pode ter um ponto forte em algum momento. Aí tem marketing, tem um suporte administrativo. Então, eu tendo a achar que todas as pessoas conseguiriam atuar em uma editora, em alguma área que só de ter interesse de atuar em uma editora e ter um mínimo de cuidado ali envolvido nisso, tem alguma área ali para ela. Só descobrir qual que ela tem mais interesse. E aí... respondendo talvez uma pergunta que você vai fazer ainda, mas aí acho que a dica para uma pessoa entrar numa editora é exatamente isso, tentar entender o que ela tem de força e tentar começar a trabalhar com essas editoras, seja fora ou seja internamente numa empresa mesmo, ou fora prestando serviços. E aí dentro da editora você vai ter um espectro melhor do que está acontecendo. Esses dias veio uma profissional, uma mulher que trabalha com inbound marketing, né? Então, marketing mais de dados do que de conteúdo, né? Não é tanto redes sociais, é mais essa pessoa que sabe controlar os anúncios, o SEO, etc. E querendo muito ser editora. Só que ela já tem um cargo bom em algumas empresas, sabe? E não queria começar do zero. Então, minha sugestão foi exatamente essa. Como que você começa a prestar serviços nisso que você conhece para o mercado editorial e conhecer as pessoas para você se aproximar? Acho que é um pouco... não sei se eu fui muito exato na resposta, mas acho que deu para dar uma... Não, sim, deu porque eu vejo que tem muito ainda aquele imaginário popular que eu percebo isso com as pessoas que vêm perguntar sobre o meu curso. Eu quero trabalhar numa editora, eu tenho que fazer letras? Parece que só existe esse curso, e sendo que é muito abrangente, né? Então, até difícil. Tem um pouco de realidade que a maioria dos RHs dessas empresas vão filtrar eventualmente entrevistas, principalmente para postos mais iniciais, baseados em cursos. Então, fez produção editorial, ou fez letras, ou fez alguma coisa de humanas. Isso talvez ajude você a entrar ali no começo de uma editora. Mas depois de um tempo também o que passa a contar de fato é a sua experiência, o que você carrega profissionalmente, né? Já trabalhei nessa editora, fiz isso, nessa editora fiz isso. Então, se você é um biólogo, se você é uma médica veterinária, etc., e fez tal e tal coisa em editoras e mostrou que você sabe fazer aquilo, as pessoas
eu acho, estou generalizando, eu acho que a maioria das pessoas não liga, sabe? Se você mostra que você tem competência naquilo, isso é o que conta mais. Conta muito a experiência, né? Nem sempre só o diploma, só a formação, mas também a experiência e né, o que você tem a oferecer ali dentro, o que dá para você encaixar com o que você sabe fazer de melhor, né? Talvez. Eu acho que isso faz grande diferença. Por isso que, entrar numa editora pequena, entrar no comercial de uma editora, sei lá, qualquer canto que você achar, você entra, porque acho que isso, depois de um tempo, já começa a contar mais do que o diploma mesmo. Eu vou já emendar uma outra pergunta, que ela estava um pouquinho mais para baixo, mas como a gente já está falando nisso, teve uma vez uma pergunta de uma inscrita e eu não soube responder para ela. Ela estava querendo, né, o sonho dela era trabalhar numa editora, o sonho dela era trabalhar numa editora grande, né? E ela queria saber, ela estava cursando, eu não lembro se ela estava cursando, essa pergunta já tem um tempo, eu não lembro se era letras, não lembro se era produção editorial, eu não lembro que ela estava cursando ao certo, mas a pergunta foi se eu acreditava que se ela começasse um canal ou se ela começasse um Instagram literário, ela teria mais oportunidades de brigar por uma vaga aí dentro de uma editora, por ter mais contato, de repente, com editores, com autores. E eu não soube, porque eu nunca, assim, tentei, assim, apesar de fazer 10 anos que eu tô aqui, eu nunca tentei, assim, algo mais profissional além desse trabalho mesmo com o canal. Então... eu acho que pode fazer diferença, sim. Eu acho que talvez algumas editoras talvez tomem um cuidado, às vezes, de se vê que, por exemplo, é uma coisa muito profissional, talvez o canal ou o Instagram da pessoa, de se a pessoa vai se dedicar inteiramente à editora, se ela consegue equilibrar essas duas coisas. Então, na verdade, esse talvez seja o ponto mais delicado. Mas, não sei, pelo que eu sinto de todo mundo que eu vejo entrevistando, rola, claro, uma olhada nas redes da pessoa para ver se a pessoa se interessa pelo assunto, qual que é. É meio esquisito isso, né? Mas no fim, hoje nossa postura online é meio que faz parte vista, do nosso né? currículo. E faz parte um pouco disso, né? Então, talvez atentar a isso. Eu acho que pega bem, sim, começar um Instagram literário, algum conteúdo, sabe? Mostrar que você tem... Ainda mais se você não trabalha nessa área, sabe? Eu não trabalho nessa área, mas olha, eu tenho esse projeto aqui que eu estou desenvolvendo, que já dialoga com isso que eu vou fazer na editora, então, isso conta talvez como um pouquinho de experiência. Isso que eu ia perguntar. Essa pessoa consegue se dedicar, organizar uma coisa, criar uma identidade, né, o mínimo de organização profissional, mesmo que seja um projeto pessoal, essa pessoa já tem, né? Então, acho que é um bom passo. Se ela está ali tentando assim. Um estágio, de repente pode ser um quê a mais para ela conseguir. Um diferencial, às vezes, sim, né? E aí, na verdade, E aí tomar cuidado em como que se faz isso, né? Deixa eu ver o Instagram literário dessa candidata, aí você vai ver, essa pessoa escreve bem ou não, essa pessoa tem o Instagram e está escrevendo muito mal aqui, então isso pode contar contra você se não fizer direito também. Daniel, tem uma pergunta que é recorrente no canal, assim, nos vídeos, quando eu falo do bacharelado em letras, que é a questão do bacharelado versus licenciatura. Eu quero trabalhar numa editora, qual eu escolho? Tem essa diferença dentro do mercado? Existe As pessoas acreditam, assim, que o bacharelado, pelo que eu converso, né, com essas pessoas, acreditam que o bacharelado é mais voltado para o meio editorial do que a licenciatura, que vai mais para a questão de dar aula, né? Existe isso mesmo em mais um mito? Eu acho que não tem, mas não sei, assim, pelas experiências de contratar pessoas, de lidar com RHs e tudo mais, eu nunca vi, assim, eu acho que bacharelado... licenciatura tem esse viés para dar aula e tudo mais, né? Eu fiz licenciatura em História, não fiz bacharelado também, mas eu acho que isso não pega. Eu acho que se a pessoa tiver qualquer um dos dois, quem tiver um curso ou qualquer experiência X em mercado editorial, talvez isso faça muito mais peso do que ser bacharelado ou ser licenciatura, sabe? Olha, tenho isso aqui, mas fiz, sei lá, o book publishing, o projeto de book publishing da Casa Educação, ou fiz alguma coisa no LabPub, ou tenho esse canal no YouTube, eu tenho esse Instagram literário, organizo clubes de leitura. Eu acho que essa presença, esse interesse em falar sobre livros de algum jeito pesa mais do que se é bacharelado ou não.
Nossa, eu acho. Talvez para mim, não sei se para as outras pessoas. Sim, mas a gente já tem um caminho, porque é uma pergunta muito recorrente, muito, muito mesmo. É muito doido, né? É que as pessoas, uma decisão é isso, tem muito peso, né? As pessoas ficam muito preocupadas com como vão ser julgadas através disso, né? E acho que pouca gente fala disso, às vezes tem umas optativas, sabe, no curso, que isso às vezes vai fazer mais diferença de uma pessoa vendo seu currículo do que... eu lembro quando eu fui fazer a entrevista na Vila, lá, que foi essa primeira livraria que eu trabalhei, eu tinha acabado de fazer um curso de música e política no Memorial da América Latina. E depois a pessoa que me entrevistou falou, putz, fiquei super interessado, que esse curso parece super legal que você fez. Foi uma coisa de hobby, assim, sabe? Eu gostava muito de MPB e queria saber mais sobre isso. Então, acho que essas experiências extracurriculares contam. E conta muito também, isso vale a pena deixar claro, né? Que é uma relação que você tenha com as pessoas, né? Eventuais do mercado. Claro que não é todo mundo, já contratei muitas pessoas que não tinham nenhuma relação com ninguém, mas é comum pedir indicações, né? Então, sei lá, quando a gente queria contratar, às vezes, a gente quis contratar uma estagiária, uma época que a gente abriu marketing de influência lá na Intrínseca. E aí, um dos primeiros passos é falar com o pessoal que já está lá, né? Falar, pô, pessoal, vocês têm alguém aí que vocês conhecem, que vocês indiquem, etc. Então, acho que manter esse contato com outras pessoas na área, e aí pode ser no Twitter, pode ser, né, quando acabar essa pandemia, nos eventos, ou aqui no canal, acho que tem esse lance de criar uma comunidade, de participar de uma comunidade, que eu acho que é benéfico para quem quer se interessar ou trabalhar, seja autor, seja agente, qualquer coisa, sabe? Então, ficar atento ao que está acontecendo, conversar com as pessoas, acho que isso é legal. As pessoas têm muito medo, assim, pelo que eu percebo. Eu vou escolher determinado curso, porque, querendo ou não, principalmente quem vai fazer a primeira graduação, ela está focada, normalmente são jovens, né, então estão focados no emprego, né, que vem pela frente, então acho que tem aquele medo, mas eu quero tal coisa, e se eu for por esse caminho e não conseguir? Mas eu acho que isso é geral, qualquer profissão, né. É difícil de controlar, porque você vai entrar nos primeiros empregos que não vão ser dos seus sonhos, né? E aí as coisas vão se desenrolando depois. É difícil ter esse controle total do caminho que você vai seguir, assim. Né? Acho que dá para pôr na balança o que você se identificar mais. Eu, por exemplo, fui para o bacharelado pela grade mesmo, pelas matérias, né? Pelas disciplinas que eram mais voltadas para a literatura do que a licenciatura, que é bem mais voltada para a sala de aula. Então, assim, eu comparei as grades e escolhi, mesmo porque quando eu voltei a estudar, não foi nem pensando no futuro emprego, foi assim, porque eu queria estudar aquilo, foi por prazer de estudar. Então, eu fiz essa escolha a partir desse aspecto para mim. Então, talvez dê para começar por aí. Acho que isso pode ajudar as pessoas, sim. Mas é isso, eu compadeço da escolha difícil que as pessoas fazem. Isso que você falou é verdade, assim, né? Eu lembro que eu fui fazer esses cursos, eu nunca tinha conversado com outras pessoas que fizeram esses cursos, sabe? E hoje tem pessoas como você que dividem a experiência. Acho isso muito legal. Por coincidência, eu estou começando agora no próximo mês uma matéria que eu tenho um livro que é a estrutura do livro. Que legal. Então, assim, eu acho que o curso super casou, né, com a experiência, talvez, com que eu vou ter ali em sala de aula. Aí eu falei, de repente eu contar essa experiência aqui, talvez as pessoas que queiram um pouquinho, saber um pouquinho como é que é a minha experiência num curso aí de graduação, mas que tem muito a ver com esse curso que você tá proporcionando pra gente. Eu acho que esse exemplo desse livro é bom pra gente puxar, por exemplo... eu acho que muitos dos cursos, normalmente, principalmente de faculdade, de produção editorial, ou às vezes alguns cursos de letras que têm alguma extensão envolvendo editora, eu acho que normalmente esse foco, até por normalmente ser algo que vem da letras, recai nesse editor de texto e às vezes nesse que a gente falou, né, o editor de texto, de estrutura do livro. Então... que eu acho que uma área que é bem coberta de bons profissionais e de cursos interessantes sobre esse tema, sabe? Então, eu passo por isso um pouco no curso, mas de uma forma mais leve, porque eu tento, na verdade, mostrar
beleza, isso aqui existe, isso aqui ocupa essa parte aqui do processo editorial, e eu vou te mostrar todo o resto, sabe, o que vem antes, o que vem aqui, quando chega aqui, quais são as demandas que chega para esse editor de texto, nessa estrutura, e depois o que acontece com esse... Porque, de certa forma, assim, a gente está vendo uma mudança, eu acho, que no fazer do livro. Antes a gente tinha uma coisa super setorizada, então essas pessoas faziam isso, e essas pessoas faziam isso, e aqui passa para cá. Tanto que é engraçado, assim, porque passou pouco tempo, mas quando eu comecei na lei ali, primeira experiência no editorial foi lá. Eu lembro de ter coisas que eram regras, que eram muito sólidas, assim, sabe? Então, olha, nessa página aqui tem que ter isso aqui na quarta capa tem que ter, eram regras, e na minha cabeça que estava começando, eu falei, pô, tem alguma... Às vezes eu ficava pensando, sabe, tem alguma lei que até, tipo, sabe, que obrigue eu ter isso aqui desse jeito, sei lá, o código de barras tem que estar com fundo branco, tem que estar com... E aos poucos, você vai percebendo que não tem muita regra, assim, na verdade são quase rituais, coisas que continuaram a acontecer. E quando você consegue olhar esse todo e ver isso dando os passos para trás, você começa a perceber que você pode desrespeitar alguma coisa, sabe? Que você pode... Ou por que tal coisa é realmente importante. Então, o que eu tento, né, dividir na experiência foi essa visão um pouco à distância, de ter visto todas essas etapas. Às vezes, eu sinto... Até brinco, assim, com algumas pessoas... que no dia a dia, às vezes eu sinto que eu não faço nada de fato, sabe? Eu fico vendo pessoas talentosas fazendo cada etapa, e meu trabalho, mais ou menos, é deixar que essas pessoas talentosas façam seu trabalho e que estejam felizes fazendo, e tentar tirar o melhor ali de cada uma. Então, como isso acontece com tradução, né? Como isso acontece com a diagramação, como que você faz esse trâmite com o diagramador, por exemplo, que era uma coisa que no começo... como que se faz projetos gráficos diferentes, lembra, né, a Kozak, que foi um grande marco, né, na história do editorial brasileiro, como que eles começaram a fazer tudo aquilo, que você pegava um livro, às vezes você falava, pode fazer isso aqui, sabe, isso aqui é permitido, e como isso resulta lá no marketing, como isso resulta no comercial, e como isso é no mundo conectado hoje. Então eu fico tentando dar esse horizonte todo para a pessoa depois até... Pô, realmente o que eu me identifico é coordenar projetos editoriais, ou ser um agente literário, ou conseguir depois se aprofundar mais especificamente no que ela quer, e aí com os profissionais que de fato estão fazendo diferença nessa área, sabe? Então, é quase que um... E aí eu dei um curso gratuito, né, alguns meses atrás, e foi interessante, porque tinha algumas pessoas que já estavam em editoras grandes, mas trabalhando às vezes como estagiário, tinha acabado de entrar, estava começando. E são discussões que não chegam, às vezes, em pessoas que estão dentro da própria editora, sabe? Então, na parte da grana do livro, por que essa decisão é assim? Às vezes tem uma coisa tão dura numa parte para cima que não quer discutir aquilo com as pessoas e que soa, às vezes, para alguém que está entrando como uma coisa que não, é assim porque é assim, sabe? E o curso eu tento falar, olha, não é, sabe? Toma cuidado, não seja demitido, não faça nenhuma besteira. Com calma. Mas isso aqui acontece por isso aqui, isso aqui, isso aqui. Talvez a pessoa queira que seja assim. Né, se você pagar mais isso aqui vai resultar nisso aqui. Então, tentar dar mostrar a matrix das coisas para todo mundo sentir o poder de tomar as decisões certas. Estou completamente descabelado com fome. E também, assim, de caminhar e atualizar. Você falando, eu fui lembrando muito, assim, do ensino, sabe? Do ensino nas escolas. Como a gente tinha aquele padrão antigamente, que era cartilha seguida à risca, que o professor tinha que ensinar e o aluno tinha que só escutar. Isso eu acho que está até um pouco aí no mercado, né? Como que ele está evoluindo e está mudando. E hoje já a gente não segue uma cartilha, talvez aqui seja mais uma coisa formal, assim, de como fazer. E no seu curso, uma coisa mais assim, experiência, vida real, trazendo, né, aquela dinâmica, espelhando aí no que eu acabei de falar, professor e aluno, ambos aprendendo e ambos ensinando, né, aquela
Eu troca de espero que, experiência. espero que as pessoas sintam isso também, porque é a minha vontade, a minha ideia mesmo. E tendo que muitas das pessoas que estão ainda atuando no mercado têm uma formação de um outro momento, assim, né? Tanto de marketing, né? Quanto de... Né, não atua um professor famoso que deu aula para vários editores, é um cara que, por exemplo, já se posicionou claramente contra booktubers, sabe? Que acha que isso não deveria existir, que fez um texto infeliz ali, na minha opinião. Então, eu sinto um ar novo chegando, sabe? Né? Vendo os alunos e vendo interesse, vendo pessoas novas entrando no mercado. Então, eu gosto de colocar na minha cabeça o meu curso no meio disso, sabe? Uma coisa nova, de certa forma, para movimentar o mercado de um jeito que uma amiga querida, a Raquel, que é diretora da Harter, ela fala que eu estou fazendo um curso para formar pessoas insuportáveis, né? Então, profissionais insuportáveis. Então, pode ser um pouco isso também, sabe? Eu vou fazer parte aí desse grupo de insuportáveis, que agora que eu vou aprender tudo, eu vou me tornar ainda mais insuportável. Essa é a ideia. Se você gostou dessa entrevista e se interessou aí pelo mercado editorial e pela feitura de um livro, o Daniel nos traz uma oportunidade de aprendermos mais. Através da vasta experiência que ele tem no mercado editorial, ele nos oferece um curso sobre a vida do livro, que acontece agora entre o dia 5 e o dia 26 de novembro, sendo 4 aulas, uma por semana. O link para que vocês saibam mais sobre o curso e como participar está aqui embaixo na descrição desse vídeo e também nos comentários. O curso tem certificado e é de fácil entendimento para todos, não só para quem já trabalha na área. Se você ficou interessado, lembre-se que você tem até o dia 4 de novembro para se inscrever nesse curso e me encontrar por lá, porque como disse o Daniel, seremos pessoas insuportáveis depois desse curso. Beijo, gente, e até mais!